Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a adequação à LGPD de contratos. E para fazermos a adequação de contrato, o primeiro ponto que nós devemos observar é o mapeamento de dados. Mapeamento de dados que estão previstos nesse contrato ou que decorrem da relação desse contrato. Então, a gente tem que entender quais dados que vão ser utilizados nesse contrato, que são decorrentes desses contratos, e fazer um mapeamento dele, ou seja, montar o fluxo desses dados do momento que eles entram ali na empresa, do momento que eles são coletados, até o momento em que eles são descartados. A gente tem que saber tudo o que acontece com os dados nesse caminho. E aí, para ficar mais claro, para ficar de uma forma mais prática, eu vou trazer um exemplo de um contrato, que é o contrato da mentoria que eu utilizo com as minhas mentoradas, da mentoria que eu tenho de prospecção de clientes. Aqui eu anonimizei os dados, né? Vou até ampliar um pouquinho para ficar mais claro na tela. Mas nós temos aqui um contrato de prestação de serviços de mentoria. Então, esse é o fim para os quais os dados que serão coletados, que serão utilizados. Então, aqui, a finalidade é a prestação de serviços de mentoria. E por que é importante a gente definir essa finalidade? Porque nenhum tipo de tratamento de dados incompatível com essa finalidade poderá ocorrer. Então, qualquer tipo de tratamento de dados que vier nesse contrato ou que for decorrente desse contrato, vai ter que ser compatível com a prestação de serviços de mentoria. E aqui tem os dados que a gente chama de dados padrões, os dados comuns, que são coletados num contrato. Então, a gente encontra aqui nome, profissão, inscrita na OAB, porque eu sou advogada, CPF, endereço eletrônico e esse aqui do meu, enquanto mentora, e da mentorada, aqui que teria o nome, o CPF e o endereço dela. Então, são dados comuns, são dados normais. A gente consegue entender o porquê de ter esses dados aqui, de porquê esses dados são coletados. A gente consegue observar aqui também que não há excesso de coleta dos dados. Então, fazendo o mapeamento, nós temos nome, CPF, endereço da mentorada, que é a titular de dados. Finalidade, contrato de prestação de serviço, eu coleto esses dados a princípio. Então, está ok quanto à necessidade, porque são dados ali que são necessários para a prestação do serviço, eu ter o nome da mentorada, eu ter o CPF dela para emissão de nota fiscal, e eu ter o endereço para caso eu precise enviar alguma coisa, ter esses dados aqui, que são os dados mínimos para fazer uma mentoria. E aqui, seguindo, lendo o contrato, eu coloquei uma parte aqui que é interessante do contrato, que vem livre qualquer vício, prestação de serviço, então o objeto, a finalidade ali daquele contrato, mentoria na prospecção de clientes, e aqui fala, todas as definições a respeito da mentoria e preço estão na plataforma Hotmart. Essa é uma mentoria que é disponibilizada pela Hotmart, não todo o pagamento, o acesso à mentoria, todo é feito pela Hotmart. E por que eu quis deixar essa parte aqui? Porque é importante isso aqui, ó. Pela prestação de serviço, a mentorada realizou compra e pagamento da mentoria pela plataforma Hotmart. Nenhum pagamento direto será feito entre mentora e mentorada. As informações bancárias fornecidas pela mentorada
a Hotmart para pagamento da mentoria são utilizadas somente pela Hotmart, não sendo compartilhadas com a mentora, e por isso todo o tratamento dessas informações ocorre exclusivamente sobre responsabilidade da Hotmart. Se quer problemas de pagamento da mentoria, entra em contato com a Hotmart. Então, nesse contrato aqui, não tem acesso a dados bancários. Dessa prestação de serviço que é disponibilizada ali pela uma plataforma de pagamento e disponibilização, não tem acesso nenhum à informação bancária ali da mentorada. O que a Hotmart me passa é somente o e-mail. Então, eu vou ter acesso a mais essa informação, que é decorrente da Hotmart, e o CPF. A Hotmart só me encaminha essas duas informações. Então, são esses dados pelos quais eu tenho acesso para fazer essa prestação de serviço. Então, eu consigo entender que esses dados aqui, que são os dados que eu tenho acesso, eles são necessários durante toda a execução do contrato, certo? Então, aqui eu vou colocar execução de contrato. Eles entram aqui com a assinatura do contrato. Eu tenho que analisar, nesse caminho, se são compartilhados alguns dados com outras pessoas. No meu caso, são compartilhados o CPF e o nome do mentorado. Por quê? Para emissão de nota fiscal, eu compartilho essa informação. Nome mais CPF para o contador, para o escritório de contabilidade, que no meu caso é terceirizado, ele não está dentro da minha empresa. Então, tem esse compartilhamento com escritório de contabilidade com o fim de emissão de nota fiscal. Então, tem esse tratamento de dados aqui na decorrência da execução do contrato. Depois que a prestação de contrato é o único compartilhamento que tem. Então, eu recebo, esqueci só de informar aqui, que eu recebo aqui o e-mail pela Hotmart, então recebo mais um dado. Na execução de contrato tem esse compartilhamento. Depois de 7 dias, que tem um período ali de arrependimento, a pessoa não arrependeu, eu mando esses dados aqui para o contador para emissão de nota fiscal, e o contrato de mentoria vai se dando até esse momento aqui sem compartilhar os dados. O tratamento de dados que ocorre nesse período é somente o armazenamento no meu banco de dados. Com o fim da prestação de serviço de mentoria, com o fim da execução de contrato, eu mantenho alguns dados. Alguns dados são excluídos aqui e outros dados são mantidos. Quais dados que são mantidos? Eu, basicamente, no meu banco de dados, de contatos, eu só mantenho um e-mail. Então, e-mail é mantido no banco de dados de contatos. Por um prazo de até 5 anos. Depende do tipo de serviço, nesse caso são 5 anos. 5 anos. E o que significa esse banco de dados de contatos? É um e-mail que eu vou enviar sempre que eu tiver novos serviços relacionados à prospecção de cliente e à mentoria. Então, se amanhã eu lançar um curso, se eu lançar um workshop, se eu der uma live, se eu der uma aula, ou então se eu fizer um estudo, tiver um artigo, tudo isso relacionado a essa prestação de serviço, a essa finalidade, eu vou acessar esse banco de dados de contato e vou enviar um e-mail. Ah, mas você rasga o contrato logo após acabar a execução de contrato? Não. Eu mantenho o contrato em outro banco de dados, meu, mas outro banco de dados, de contratos finalizados, pelo período também de 5 anos, isso aqui é em nuvem, que é um período prescricional. Então, se alguém quiser me acionar na justiça, tiver algum problema relacionado à mentoria, esse contrato
está aqui armazenado, acho que não está aparecendo aqui, que corta aqui embaixo, mas numa nuvem, pelo prazo de 5 anos, para o período prescricional. Vou acessar esse banco de dados quando? Somente se fosse solicitado, tanto pelo titular, ou quanto pela justiça, quanto por algum órgão, somente nesses casos. Mas ele não vai ser acessado o tempo todo, igual nesse banco de dados aqui. Esse banco de dados eu tenho mais acesso. Eu posso passar o acesso disso daqui. Vamos supor que amanhã, que semana que vem, eu contrate uma agência de marketing que vai fazer esses e-mails para mim, que vai lançar, disparar esses e-mails para mim. Então, esse e-mail pode ser compartilhado. Não tem necessidade de eu compartilhar o contrato inteiro. Então, por isso que eu divido em 2 bancos de dados, um banco de dados de contato e um banco de dados de contrato, que é mais restrito, que tem um acesso mais restrito, que somente em determinados casos específicos serão acessados e basicamente só eu tenho acesso a ele. Então, mapeei os dados, óbvio que aqui eu fiz uma bagunça, eu mapeei direitinho, planilha, organizado, mas nós temos uma noção do que ocorre com os dados na execução desse contrato. E aí, no contrato, eu vou ter uma cláusula, um parágrafo da proteção dos dados, que eu darei todas essas informações. Darei informações dos dados coletados vou chamar ele de padrão, que é para identificação do titular, aluno, né, da mentoria, mais contato dele. Aquele contrato, aqueles dados que estão ali no cabeçalho do contrato. Vou informar que a Hotmart me envia nome, mais e-mail, mais CPF. Por que a Hotmart me envia um e-mail? Porque a compra é feita na Hotmart, para quem já comprou lá. Você cadastra um e-mail e você tem acesso ao curso, ao produto que você comprou através do e-mail. Então, ela te passa para você ter controle disso, para se você precisar mandar alguns avisos, algumas coisas por esse e-mail. Então, vou informar que, por conta da execução de contrato e por conta da relação que eu tenho com a Hotmart me envia essas informações. Sendo dessas, eu só não tinha o e-mail. Eu poderia perfeitamente coletar o e-mail aqui. Inclusive, nos contratos mais novos de mentoria que eu tenho, eu coloco o e-mail e o WhatsApp aqui como dados padrão ali para ser coletado, porque é minha forma de contato com o aluno é tanto por e-mail como por WhatsApp. Mas essa época aqui não tinha. Vou informar, vou reforçar essas informações aqui, que eu coloquei aqui do pagamento, que eu não tenho acesso a nenhum dado bancário. Vou informar que nome mais CPF serão encaminhados para um terceiro, operador de tratamento de dados. Tratamento de dados, que é o contador, para fins de emissão de nota fiscal, depois de decorrido o prazo de 7 dias de direito de arrependimento, para emissão dessa nota fiscal. E aí eu informo que somente esses dados serão compartilhados? Não. Os outros, vou informar que depois da execução do contrato, deixa eu ver se cabe aqui, cabe. Depois de encerrado o contrato, o e-mail vai para um banco de dados de contatos e que pelo período de 2, 5 anos entrarei em contato com ele através desse e-mail para informar de novos serviços, de artigos publicados, de livros, todas as informações relacionadas à mentoria, ao assunto ali, né, relacionado à mentoria, e que os outros dados e o próprio contrato vai para um banco de dados restrito e cujo prazo de armazenamento vai ser o prazo prescricional.
e que ele somente será utilizado em determinadas situações. E aí eu posso colocar aqui que a base legal pode ser uma base legal para utilizar dados em processos, né, processos judiciais, administrativos, porque eu estou guardando esse processo, esse contrato para caso isso ocorra. Então, eu coloco essa informação. Essa informação aqui, desse uso desses dados, pode ser um legítimo interesse do controlador, porque eu não vejo um problema de utilizar ali se passar em todas as fases do legítimo interesse do controlador, mas o que eu quis informar, quis mostrar, na verdade. Todo esse desenho que eu fiz aqui no mapeamento, esse aqui é o mapeamento, eu vou passar aqui para o contrato. Então, aqui vai ser, sei lá, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ou sei lá, a numeração quiser, o jeito que quiser, mas vão ser ali cláusulas do contrato, vão estar dentro da cláusula da proteção de dados, porque aqui eu vou dar informação. Então, como fazer para adequar um contrato? A gente vai analisar o contrato, vamos supor que o meu contrato fosse só isso, o meu contrato tem a cláusula, né, de proteção de dados, mas vamos supor que você pegou um contrato de um cliente seu para analisar e só tem isso e não tem nada falando sobre adequação de dados, ou tem aquela cláusula genérica, tratamos dados conforme a LGPD, que a gente sabe que ela não vale de nada. Você vai pegar, fazer essa análise dos dados, esse mapeamento, entender por que cada um desses dados são utilizados, entender se recebe algum dado de outro agente de tratamento, como no caso eu recebi um e-mail aqui, entender se há algum compartilhamento no meio do caminho, poderia ter o compartilhamento, por exemplo, desses contratos para um jurídico externo, vamos supor que quem cuide dos meus contratos, quem faça a gestão dos meus contratos, seja um jurídico externo, poderia ter o compartilhamento desses contatos aqui do e-mail para a empresa de marketing, igual eu falei, poderia ter tudo isso e seria justificado por bases legais. Ok, não teria problema disso acontecerem, mas deveria trazer aqui, então, continuando aqui a cláusula 1.6, informaria que o e-mail é encaminhado para uma agência de marketing para fazer o e-mail marketing da minha empresa. Então, que vai contatar a empresa, mas somente o e-mail que vai ser compartilhado e que essa empresa de marketing não pode compartilhar esses dados com nenhuma outras pessoas, só pode usar para esse fim. 1.7, poderia informar que o contrato seria encaminhado para o escritório jurídico, que faz meu jurídico, para fins de armazenamento e gestão de contratos. Informando também que todos esses dados são armazenados em nuvem, protegida por senha, acesso restrito, somente os funcionários da empresa que são estritamente necessários a acessar esses dados teriam acesso a esses dados, tudo isso tem que vir informado no e-mail. Então, a adequação é isso, analisar os dados que são decorrentes do contrato, que são utilizados no contrato, e explicando no contrato, dando informação no contrato sobre o uso desses dados, passando essas informações. Ah, mas vai ficar muito grande, vai ficar uma cláusula muito grande no contrato, é muita informação. Uma alternativa que eu dou é na cláusula da proteção de dados, colocar uma informação mais genérica e informar que todas as informações decorrentes do uso de dados desse contrato estão disponíveis na política de privacidade relacionada a esse contrato ou essa prestação de serviço, disponível, por exemplo, no site. E aí, no site da empresa tem uma aba
específica para essa política de privacidade. Não é para direcionar para uma política de privacidade genérica da empresa, não. Tem que ser uma política de privacidade específica a essa relação, a essa prestação de serviço. E aí, tudo isso que eu coloquei aqui, nessas cláusulas aqui, vai estar lá nessa política de privacidade. Isso é uma alternativa para os contratos não ficarem muito extensos, porque a depender da utilização de dados na relação contratual, a gente vai ter muitas cláusulas aqui, vai ter que colocar muita informação. De fato, aí o contrato vai ter 10 páginas, e isso não é legal. Então, você pode, sim, direcionar dentro do contrato, na cláusula de proteção de dados, para um site, pode colocar um QR Code aqui, que já leva direto para essa política de privacidade, ou política de informação, ou termo de informação, o nome que você quiser dar, e que ele tem que cumprir essa finalidade de informar. Então, essa é uma medida que também pode ser feita. Então, como eu pude mostrar aqui, apesar de confuso, minha letra é horrorosa, acho que deu para entender. Com o exemplo dessa parte do meu contrato, a gente viu alguns dados ali, a gente viu como se utiliza dados, e principalmente a gente viu como vai destrinchando isso. Faça o mapeamento primeiro, entenda o uso de cada um desses dados, faz o fluxo, monta um fluxograma mesmo. Eu costumo, às vezes, desenhar, pega um papel A4, ou então aqui no iPad mesmo, eu faço esse desenho para entender, para ver se não fica dúvida, para entender se vem alguma coisa de fora, entender esses compartilhamentos. Traça isso tudo, deixa isso muito bem definido. O que garante um contrato bem feito é um mapeamento bem feito. Então, assim, o segredo da adequação do contrato é isso aqui. Quando você mapeia todos os dados, desenha todos os fluxos, depois você só tem que traduzir no contrato o que foi mapeado. Então, não tenha preguiça de fazer esse mapeamento, rabisque, desenhe, faça isso, que com certeza vai ficar muito mais fácil você adequar o contrato e você vai fazer um contrato bem feito com as cláusulas que tem que ter ali. Então, esse foi o nosso vídeo, a nossa aula de hoje, que eu tentei simplificar a LGPD para você, mostrando como adequar um contrato na prática, mostrando passo a passo, mostrando como eu faço na minha consultoria. Eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui embaixo, ou então me procurar lá no Instagram, no @aquela da LGPD, e mandar a dúvida por lá. Estou super disponível, eu sou super acessível, então qualquer dúvida pode me mandar. E eu te espero para o próximo vídeo. Até lá!